Havia um tempo em que as águas do mar da Galileia refletiam mais do que o brilho do sol. Refletiam vida simples, sonhos adormecidos e corações que esperavam por algo maior. Entre os muitos pescadores que lançavam suas redes todas as manhãs, havia um jovem chamado João, filho de Zebedeu, um homem trabalhador, honesto, conhecido na região pelo esforço diário de sustentar sua casa com as próprias mãos calejadas. João cresceu acostumado com o som das ondas e o cheiro do mar. As manhãs eram todas iguais. O sol nascia, as redes eram lançadas e a esperança era sempre de um novo dia de fartura. Era uma vida simples, mas dura. Ainda assim, em meio à rotina, havia algo no coração daquele jovem que o fazia olhar além do horizonte. Um vazio discreto, mas constante, como se a alma pressentisse que havia um propósito maior esperando para ser descoberto. Certa manhã, enquanto o vento soprava suave sobre o lago, João ouviu um nome ser pronunciado na praia. Um homem caminhava entre os pescadores, chamando-os não para o trabalho do mar, mas para algo que ninguém ali compreendia totalmente. Esse homem não era um estranho comum. Seus olhos pareciam atravessar o tempo, e sua voz, ainda que mansa, tinha o peso da eternidade. Aquele homem se chamava Jesus. João o observou de longe. Não era a primeira vez que ouvia falar dele. Já haviam contado sobre os milagres, sobre palavras que incendiavam corações e desafiavam o impossível. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Jesus se aproximou de João e de seu irmão Tiago, olhou nos olhos deles e disse apenas: "Sigam-me." Foram duas palavras, simples, mas suficientes para mudar o destino de um homem. Naquele instante, João sentiu o coração disparar. Olhou para as redes, olhou para o Pai e soube que, se ficasse, jamais descobriria o que Deus poderia fazer através dele. Sem pensar duas vezes, ele deixou tudo para trás, as redes, o barco, a segurança, e seguiu o chamado que ecoava mais forte que o som das ondas. E é aqui que a história de João começa de verdade. Antes de continuarmos essa jornada, sejam bem-vindos ao Ensinamentos do Evangelho. A história de João que você verá hoje é poderosa. Mas antes de começarmos, eu te peço, não se esqueça de se inscrever agora mesmo, ativar o sininho e deixar o like. É a forma de garantir que você receba todo o conteúdo e que o canal continue crescendo para abençoar mais vidas. Vamos ao vídeo. A partir daquele dia, João passou a andar ao lado de Jesus. E logo descobriu que o Mestre não apenas mudava o rumo dos ventos, mas também o rumo das almas. Ele viu homens simples se tornarem portadores de esperança, cegos voltarem a enxergar, e corações endurecidos se derreterem diante do amor que aquele homem transmitia. João observava cada gesto, cada olhar, cada palavra. Era como se cada milagre fosse uma aula silenciosa sobre o poder da fé. Mas o que mais o marcava não era o sobrenatural, era o amor. Jesus olhava para as pessoas como ninguém jamais olhara antes. E João, ainda tão jovem, sentia dentro de si o desejo profundo de aprender esse amor. Houve um dia em que Jesus subiu ao monte para orar. O vento era forte e a noite estava fria. João, junto com Pedro e Tiago, foi um dos poucos que o acompanhou. Ali, diante dos olhos deles, a glória de Deus brilhou sobre o rosto do Mestre. Era impossível descrever com palavras humanas o que viram naquele momento. Um vislumbre da eternidade. A partir dali, João compreendeu que não seguia apenas um homem sábio. Ele seguia o próprio Filho de Deus. O tempo passou, e a fama de Jesus crescia por toda parte. Multidões o seguiam, alguns por fé, outros por curiosidade. Mas João seguia por amor. Ele não queria apenas ouvir o que Jesus dizia, queria viver o que ele ensinava. Nas noites em que o cansaço parecia vencer, era João quem permanecia mais próximo. Ouvia o Mestre orar em silêncio, via as lágrimas que poucos percebiam e compreendia que, mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus carregava também o peso da humanidade.
Essa convivência transformou João profundamente. O jovem pescador da Galileia foi se tornando um homem de ternura e coragem, moldado pelo amor divino. E foi por essa pureza de coração que, entre os discípulos, João passou a ser chamado de o discípulo amado. Não por favoritismo, mas porque foi o único que compreendeu que amar era o centro de tudo. E à medida que os dias se tornavam mais intensos e o destino de Jesus se aproximava do seu clímax, João permaneceu firme, testemunhando cada milagre, cada lágrima, cada promessa cumprida. Ele viu o poder da fé, mas também as sombras da traição. Presenciou a alegria dos que eram curados, mas também a dor dos que não acreditavam. E em meio a tudo isso, João aprendeu uma verdade que mudaria a sua vida para sempre. O amor é mais forte do que o medo. Os dias que seguiram foram cheios de mistério e expectativa. Jesus caminhava por vilarejos e montes, ensinando sobre um reino que ninguém podia ver, mas todos podiam sentir. Falava de perdão, de fé e, acima de tudo, de amor. João permanecia sempre por perto, observando em silêncio, como alguém que desejava guardar cada palavra no coração. Ele via a multidão se aglomerar para ouvir o Mestre, via os rostos cansados se iluminarem de esperança e entendia. Aquilo não era apenas uma mensagem, era uma revelação viva. E então chegou o dia que mudaria tudo, a noite da última ceia. O clima era tenso. O ar estava carregado de algo que ninguém conseguia explicar. Jesus falava com doçura, mas em seus olhos havia um brilho diferente, como quem sabe que o tempo está prestes a se cumprir. Naquele jantar, João estava bem ao lado do Mestre. Sentado tão próximo, podia ouvir até o ritmo do coração de Jesus. E foi ali, naquele instante sagrado, que João inclinou a cabeça sobre o peito do Senhor. Um gesto simples, mas que guardava um significado eterno. Ele não sabia que aquele seria o último momento de paz antes da dor. Mas talvez tenha sentido, porque naquele toque, João compreendeu o que muitos jamais entenderam. O amor verdadeiro não se explica, se entrega. Enquanto todos falavam, riam e se perguntavam o que estava por vir, Jesus revelou: "Um de vocês vai me trair." O silêncio caiu como uma espada. Olhares se cruzaram, a dúvida percorreu o salão. E João, com o coração apertado, perguntou em voz baixa: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu com serenidade, e o destino começou a se desenhar. Poucas horas depois, as luzes da cidade foram tomadas por sombras. O Mestre seria traído, preso e condenado. João, diferente de muitos, não fugiu. Ele seguiu, de longe sim, mas sem se afastar. Queria ver até o fim, não por curiosidade, mas por amor. E então, no alto de um monte chamado Gólgota, o amor e a dor se encontraram. Jesus, ferido, coroado de espinhos, pendia na cruz. O céu escureceu. O vento rugia com fúria. E ali, no meio da multidão, entre gritos e lágrimas, João estava lá. Todos os outros discípulos haviam fugido, mas ele permaneceu. Os olhos marejados, o coração em pedaços, mas os pés firmes. E foi ali naquele instante de sofrimento e silêncio que Jesus olhou para ele e para Maria, sua mãe. Com a voz fraca, mas cheia de ternura, o Mestre disse: "Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe." Essas palavras atravessaram o coração de João como um raio de luz. Não era apenas um pedido, era uma confiança divina. Jesus entregava àquele jovem o cuidado de quem mais amava neste mundo. Naquele momento, João entendeu que o amor que aprendeu com o Mestre agora precisava ser vivido, não apenas sentido. A cruz não foi o fim, foi o começo da missão de um homem que se tornaria testemunha do amor até o último suspiro. Os dias que seguiram foram silenciosos. O mundo parecia ter parado. O sol nascia, mas a esperança ainda não havia voltado. E então, o impossível aconteceu. João correu ao sepulcro quando ouviu Maria Madalena gritar que o corpo do Mestre havia desaparecido. O coração batia rápido.
Pedro ia à frente, mas João chegou primeiro. Parou na entrada, respirou fundo e viu os lençóis dobrados, o túmulo vazio. E naquele instante, ele creu. Não precisou ver o corpo, nem tocar as feridas. A fé já ardia dentro dele. O mestre estava vivo, e a história, longe de terminar, estava apenas começando. O João foi transformado por aquilo que presenciou. A morte já não era o fim. O medo já não o dominava. Agora ele carregava dentro de si a chama do Evangelho eterno, a boa nova de que o amor venceu o impossível. Os dias que seguiram, João passou a ser uma das colunas da comunidade dos discípulos. Ele pregava com doçura, mas com autoridade. Falava de fé, mas principalmente falava de amor. E quando perguntavam por que Jesus o chamava de o amado, ele respondia com humildade: porque eu aprendi a amá-lo de todo o coração. Com o passar dos anos, a fama de João se espalhou, mas ele não buscava reconhecimento. Tudo o que queria era manter viva a lembrança daquele olhar, daquela voz, daquele amor que o transformou para sempre. E em meio às perseguições, às perdas e ao medo, João nunca desistiu. Enquanto muitos se calaram, ele continuou a anunciar que a luz brilha nas trevas e as trevas não podem vencê-la. Ele se tornou o guardião da esperança, o homem que nunca abandonou o Mestre nem na dor, nem na solidão. E talvez seja por isso que quando todos os outros se foram, João ainda estava lá, velho, cansado, mas com o mesmo fogo nos olhos. O último apóstolo vivo, o último que ainda podia dizer: eu o vi, eu caminhei com ele, eu ouvi sua voz. Os anos passaram e o jovem pescador da Galileia se tornou um ancião de fé inabalável. As mãos que um dia seguraram redes, agora escreviam palavras que mudariam o mundo. João já havia visto amigos partirem, cidades caírem, impérios se erguerem e ruírem. Mas uma coisa nunca se apagou dentro dele: a lembrança daquele olhar cheio de amor, o olhar do Mestre que o chamara à beira do mar. Em cada linha que escrevia, João deixava transbordar aquilo que o havia sustentado desde o primeiro "segue-me". Foi ele quem escreveu o Evangelho que leva seu nome, um texto que não começa com genealogias, mas com a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essas palavras não eram apenas teologia, era um testemunho vivo. João não falava de ouvir dizer, ele falava do que viu, do que tocou, do que viveu. Em seu evangelho, cada milagre, cada diálogo, cada lágrima carrega o peso da experiência pessoal de quem amou até o fim. Com o tempo, ele também escreveu cartas simples, mas profundas, em que repetia incansavelmente o mesmo tema: Deus é amor. E essas 3 palavras se tornaram a base da fé cristã, a semente que floresce até hoje nos corações que creem. Mas o caminho de João não foi fácil. Em tempos de perseguição, ele foi levado à força, exilado em uma ilha árida e solitária chamada Patmos. O mar batia nas pedras, o vento cortava o rosto e a solidão era sua única companhia. Mas até ali, Deus não abandonou. Foi naquele deserto cercado de águas que João recebeu uma das maiores revelações da história. Em um dia comum, enquanto orava, o céu se abriu. Luz, trovões, vozes e cores indescritíveis tomaram conta do ambiente. O velho apóstolo caiu ao chão, tomado pelo espanto e pela glória que o cercava. E ele ouviu uma voz, a mesma voz que um dia o chamara às margens do mar. A voz do Mestre, que agora em majestade e poder dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. João, que um dia se encostara no peito do Salvador humano, agora viu Cristo glorificado, revestido de luz e eternidade. E diante daquela visão, entendeu que o amor que o guiara até ali era a força que move todo o universo. A revelação que recebeu não foi apenas para ele. Era para o mundo, uma mensagem de esperança em meio ao caos. Um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda reina. Daquela ilha distante, João escreveu o Apocalipse, o livro das visões,
das promessas e da vitória final. Em cada símbolo, em cada profecia, há uma mensagem escondida. O mal não vence, a dor não dura para sempre, e o amor de Deus triunfa sobre toda a escuridão. João envelheceu ali, mas nunca perdeu o brilho nos olhos. Mesmo fraco e cansado, dizia aos que vinham visitá-lo: Filhos, amem-se uns aos outros, porque quem ama permanece em Deus, permanece nele. Essas foram as últimas palavras de um homem que aprendeu que amar é mais forte do que pregar, mais poderoso do que ensinar e mais transformador do que qualquer milagre. O discípulo que começou sua jornada lançando redes no mar, terminou lançando sementes eternas de fé e esperança nos corações do mundo. E é assim que termina, ou melhor, recomeça a história de João, o discípulo amado, o homem que aprendeu o segredo mais profundo do Evangelho, que o verdadeiro poder não está na força, mas na entrega, que o verdadeiro milagre não é andar sobre as águas, mas amar como ele amou. João não foi lembrado por riquezas, títulos ou vitórias humanas. Foi lembrado por ter permanecido fiel quando tudo desabava, por ter ficado aos pés da cruz quando todos fugiram e por ter guardado em si a mensagem que ecoa até hoje: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E agora, eu quero te convidar a olhar para dentro de si. Talvez você também esteja passando por momentos de solidão, dúvidas ou provações, mas lembre-se, o mesmo amor que sustentou João está disponível para você agora. Um amor que perdoa, restaura e dá novo sentido à vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem fazer parte dessa missão. Inscreva-se no canal Ensinamentos do Evangelho, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor que nunca falha. E escreva aqui nos comentários: qual parte da história de João mais falou com você? Sua resposta pode inspirar outra pessoa. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que a paz e o amor do discípulo amado encham seu coração e que você nunca se esqueça: a luz ainda brilha e as trevas jamais poderão vencê-la.